presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Amém. Só até aqui. Bom, o que tem a ver emoções com o momento em que Adão e Eva comem do fruto que Deus havia ordenado para que eles não comessem? A gente tem que achar uma ligação entre esse momento aqui e o momento deles lá. Mas a verdade é que tem tudo a ver, porque aqui é o momento em que o homem perde o que ele tinha de equilíbrio emocional. A partir desse momento, quando o homem peca, a primeira área que é afetada são as emoções humanas, porque quando Deus chama, ele se esconde, demonstrando um tipo de sentimento que até então não existia no coração dele. E de lá para cá, as emoções elas passam a ser o centro da nossa vida. Tudo que nós vivemos, tudo que nós vivenciamos, de uma certa maneira, está ligado à nossa estrutura emocional. E eu chamo esse momento de Adão e Eva de a mãe de todas as tragédias, a mãe de todos os desastres que nós vivemos na nossa vida. Até mesmo as chuvas que, quando caem aqui e saem derrubando casas, matando pessoas, elas não existiriam se não fosse esse momento de desobediência de Adão e Eva. Então, para a gente ver como o ato de uma única pessoa, de um grupo de duas pessoas, trouxe influência sobre a vida emocional de toda a humanidade. Todos os receios, todas as preocupações, todos os medos que nós vivenciamos hoje têm sua origem aqui nesse momento. Tá? Deus tinha um propósito de vida e de emoções completamente diferentes, equilibradas e abençoadas para a nossa vida. Ao pecar, Adão e Eva mudaram isso e trouxeram para nós todos os transtornos que nós temos, que nós vivenciamos até aqui. Bom, as emoções, como eu já falei para vocês até esse presente momento, elas são presentes na nossa vida. Nós podemos trabalhar as emoções de algumas maneiras bastante interessantes. Emoções equilibradas, esse era o propósito de Deus para a gente. Emoções desequilibradas, não era o propósito de Deus para nós, mas acontece muito, é muito frequente nós entrarmos num processo de desequilíbrio emocional. E aquilo que nós chamamos, quando as emoções elas estão anuladas, que é o momento em que nós lidamos com pessoas que não têm nenhum tipo de controle sobre a sua estrutura emocional, que nós chamamos até de os doentes mentais. São pessoas que não têm nenhum tipo de controle sobre a sua estrutura emocional. Eles vivem, é como se vivessem num mundo à parte. Qualquer um de nós pode ter emoções controladas ou emoções descontroladas.
Tudo que a gente faz na nossa vida passa pelo campo das emoções. As emoções, elas são fundamentais. Não há como viver sem emoções. Se uma pessoa ela vive sem emoções, se ela não se emociona em momento algum, se ela não tem emoção de situação nenhuma, de maneira nenhuma, essa pessoa ela vai ser classificada fora do quadro das pessoas normais. Tá? As emoções, elas são fundamentais, elas nos classificam. E se uma pessoa vive sem emoção nenhuma, não se emociona, não ri, não chora, não sente dor, não se frustra com nada, ela então é uma pessoa que a gente já vai começar a separar e falar, não, isso está fora do padrão da normalidade. Vamos descobrir em que área de saúde, da saúde mental, de problemas mentais, que essa pessoa ela vai ser enquadrada. Entenderam? O mundo que nós vivemos hoje, ele está cada vez mais conturbado. Não sei se vocês estão percebendo, as pessoas estão cada vez mais estressadas, as pessoas estão cada vez com mais medo, com mais insegurança. Cada dia que passa, a sensação que a gente tem é de maior insegurança, que a insegurança está crescendo, que as pessoas estão ficando cada vez mais estressadas. Isso chega dentro da nossa casa e às vezes a gente não sabe como lidar com essas situações. Isso chega às vezes até dentro da igreja também, e às vezes a gente não sabe como lidar com essas situações. Por quê? Porque é uma área muito melindrosa, é uma área muito sensível, que a gente tem que prestar atenção o tempo todo. E as emoções, ao contrário do que se pensa, elas são estudadas o tempo todo, elas estão sendo estudadas. Há profissionais trabalhando o tempo todo para tentar compreender o que está acontecendo. Só que existe um fator que é um fator de complicação. As emoções, elas não param. Nós vivemos as nossas emoções 24 horas por dia, todos os dias. Então, uma pessoa hoje que está numa situação emocional, ela pode estar numa situação emocional completamente diferente amanhã. É o que acontece às vezes devido às fatalidades que acontecem na vida das pessoas. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, não, mas essa pessoa era tão equilibrada, ela era uma pessoa tão centrada, e agora de repente o que aconteceu com ela? Então, em função disso, as emoções, elas têm sido estudadas de uma maneira muito profunda, passando por vários momentos que os estudiosos vão tentando entender como nós começamos a nossa história emocional e onde ela vai nos levar. Há pesquisas que pegam a partir de Darwin, porque Darwin ele fala que a evolução ela é um processo ligado à estrutura emocional, que os seres com maior capacidade emocional, eles iam se adaptando, iam evoluindo, iam encontrando o seu lugar no tempo e no espaço. Os seres com menor capacidade emocional, essas pessoas elas iriam se perder, não iriam conseguir se evoluir e iriam se perder. E de lá vem passando por vários conceitos relacionados à emoção e chega ao que nós temos hoje, a emoção ligada às competências humanas, às habilidades humanas. Então hoje, dentro de um conceito de emoção, nós temos o conceito de inteligência emocional, que é o que mais se fala hoje em termos de emoções, é a questão da inteligência emocional. Esse processo ele veio andando, vários estudiosos deram suas opiniões, mas quem marcou mesmo a questão das emoções foi o Daniel Goleman, que em 86, se eu não me engano, ele escreve o livro Inteligência Emocional. E a partir do momento que ele cria o conceito de inteligência emocional, tudo muda na nossa vida, na nossa história emocional, porque passa a ser visto de uma outra maneira. A inteligência emocional é um marco, ela é um divisor de águas. Ela traz um novo olhar sobre a questão das emoções humanas. Tá? O Daniel Goleman, quando ele cria o conceito de inteligência emocional, existia um conceito de inteligência muito interessante, que a gente falava muito sobre ele, o famoso QI. Quem se lembra do QI? Coeficiente de
inteligência. Lembra-se disso? Até então, era o QI que fazia as separações das pessoas. Alto QI, baixo QI, QI lá perto do zero, QI nenhum, entendeu? Era assim que funcionava. Mas só que o que foi se descobrindo? Que o QI, ele não é um aparelho, digamos assim, bom para mensurar. Por quê? Porque eu posso ter um QI alto para matemática e posso ter um QI perto de zero para português. Entenderam? Então, com isso, o QI ele passa a apresentar alguns problemas na avaliação. Porque uma pessoa que pode não ser boa em química, ela é excelente em biologia. O outro não é bom em matemática, é excelente em história. Então fica uma coisa meio estranha, meio capenga. Aí vem o conceito de inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional não é mais importante do que o conceito de coeficiente de inteligência, que é o QI. Mas ele é de igual importância. Só que, infelizmente, até hoje, ele não recebe o valor que ele precisa ter. A gente até ouve falar de inteligência emocional, mas muitas vezes nós não nos aprofundamos no estudo e nos benefícios que a inteligência emocional nos traz. Mas a inteligência emocional começa a ganhar espaço e começa então a andar lado a lado com o quê? Com o QI. Qual a diferença da inteligência emocional? É que a inteligência emocional, ela pode ser, entre outras coisas, aprendida. Ela abre uma porta para que a gente possa aprender a estruturar melhor as nossas emoções. Ela traz as emoções para um lugar onde a gente pode trabalhar em cima dela, onde nós podemos descobrir se nós temos ou não temos essa inteligência emocional. Só que ela nos permite desenvolver, ela nos permite crescer. Então, o conceito de inteligência emocional, ele pega todo mundo aqui dentro. Diferente do conceito de coeficiente de inteligência, ele pega o conceito de inteligência emocional, ele pega todo mundo aqui dentro. Porque ele vai mostrar que todos nós podemos sim trabalhar sobre as nossas emoções. E isso é o que tem sido feito. Isso é o que tem sido feito hoje em grande escala. Isso é o que tem sido feito aí fora, nas empresas. Isso está sendo trabalhado com muita força. Isso está sendo levado também para dentro das famílias, para a orientação familiar. E isso também cabe perfeitamente aqui dentro da igreja e nas nossas vidas. Por quê? Porque ele é algo que nós podemos desenvolver. Então, quando nós pensamos em emoções, e se nós fôssemos definir inteligência emocional, que é o que está, digamos assim, na moda hoje, nós podemos dizer o seguinte: o que é ter inteligência emocional? Inteligência emocional é a arte de evitar problemas para você. O que faltou aqui em Adão? Faltou inteligência emocional. Nós temos que tomar muito cuidado para não achar que a inteligência emocional ela tira o brilho, a grandeza da presença de Deus na vida das pessoas, porque ela não faz isso. Mas nós, ao lermos aqui, a gente encontra o problema de Adão. Houve a tentação? Houve. Só que Adão, por algum motivo, ele achou mais interessante escutar a voz da serpente do que obedecer o que Deus havia determinado para ele. Quais são os motivos que levaram Adão a pensar isso, a resolver dar ouvidos à serpente que fala com Eva, e Eva vem e fala com ele? Será que Deus não teria dado a Adão os recursos emocionais necessários para que ele pudesse recusar aquela proposta? Com certeza Deus deu. Com certeza. Havia em Adão toda a estrutura emocional necessária para que naquele momento ele fizesse a escolha certa. Não, Deus disse que não é para comer, eu não vou comer.
Mas, por algum motivo, ele não usou isso. Ele escolheu não usar. E quando ele escolheu não usar, as consequências vieram avassaladoras sobre a vida dele, sobre a vida de Eva, sobrou para a serpente também, né? E sobra para a gente todos os dias sobra para a gente. Isso mostra como a ausência ou a presença de inteligência emocional na vida de uma pessoa pode ser benéfica quando usada de maneira correta, ou pode ser uma catástrofe quando não é usada, quando a gente prefere não usar as nossas emoções de maneira inteligente. Então a inteligência emocional diz o seguinte: ela é o nosso ponto de equilíbrio, ela é o nosso centro, ela é aquilo que diz assim: evite problemas para você. O que é uma pessoa com inteligência emocional? É uma pessoa que vive debaixo desse lema: eu quero evitar problemas para mim. Uma pessoa sem inteligência emocional, ela faz o contrário: arrume problemas para você. Está sempre arrumando problemas, está sempre se metendo em confusão, está sempre envolvido em alguma situação difícil e complicada. E basta a gente olhar para a nossa própria vida, que muitas vezes nós vamos perceber que nós não agimos com inteligência emocional. Porque quando a gente age, a gente só tem a vencer, a gente só tem a ganhar. Então, para a gente entender o campo das emoções, nós precisamos ter essa basezinha que eu estou passando para vocês, do que vem a ser emoções. O que são elas? Elas são ferramentas que funcionam na nossa estrutura, no nosso cérebro, que fazem com que nós venhamos a ser aquilo que nós somos. Elas atuam nas nossas decisões, elas atuam nas nossas escolhas, elas atuam nos nossos erros, elas atuam nos nossos acertos, elas atuam em tudo, tudo. Hoje, os psicólogos estão chegando à conclusão de que, na verdade, tudo na nossa vida é emocional. Tudo. Até mesmo a razão, ela já começa a ser questionada em muitos aspectos. Não que não exista razão, a razão existe, é lógico que a razão existe. Mas, hoje, já começa a se afirmar que não existe, por exemplo, decisões racionais. Ele fala assim: eu tenho que ser racional, eu tenho que tomar uma decisão racional. Hoje isso já está começando a ser questionado. Por quê? Simples. Mesmo quando a gente toma uma decisão, a gente quer saber se a gente está acertando ou se está errando, não é assim? O resultado de uma decisão que nós tomamos, no final, é termos a certeza de que fizemos a coisa certa ou o melhor que podia ser feito. Quando a gente busca essa certeza, na verdade nós estamos atendendo as nossas emoções e não a nossa razão. A razão é a ferramenta que nós vamos usar para trabalhar as nossas decisões e as nossas escolhas. Mas o resultado final é o sentimento de que eu fiz o que era certo, de que eu fiz o melhor que eu podia. Entrou aí, vira emoção, já não é mais razão. Bom, mediante isso, as emoções, elas estão presentes na nossa vida 24 horas por dia. Trabalhando um pouquinho mais dentro do conceito de inteligência emocional, para depois a gente falar de alguns outros aspectos, o que acontece? O que a inteligência emocional ela faz? Ela apresenta 5 pilares para que nós possamos direcionar a nossa vida, para que nós possamos conduzir a nossa vida baseado nesses 5 pilares. Uma coisa simples que qualquer um de nós pode fazer. O primeiro deles, o primeiro pilar para a gente construir uma inteligência emocional é o conhecer a você mesmo. Procurar saber quem é você. Você confia nas suas decisões? Você confia nas suas intuições? Você é capaz de decidir algo baseado na sua intuição, na sua percepção? Muitas pessoas não são, mas deveríamos ser. Deveríamos desenvolver mais, trabalhar mais essa capacidade de intuir. Uma coisa assim simples, quer ver?
A mãe de um amigo meu outro dia falou para ele assim: leve o guarda-chuva. Ele olhou para ela e falou assim: mãe, olha o sol que está no céu. Aí ela falou assim: mas mesmo assim, se eu fosse você, eu levaria o guarda-chuva. Ele foi, deu um beijo na mãe e não levou o guarda-chuva. Ele tomou uma chuva, voltou para casa todo molhado e quis saber da mãe: como é que a senhora sabia que ia chover? Experiência de vida, ela aprendeu a perceber, a intuir. E ela falou: vai chover, pode levar o guarda-chuva. Ele não acreditou. Muitas vezes nós não temos isso. Nós não acreditamos na nossa capacidade emocional de perceber, de intuir. A gente despreza. Nós largamos para lá. E isso é um tiro que a gente está dando no próprio pé. E esse é o primeiro pilar da inteligência emocional. É a gente aprender a olhar para a gente e aprender a acreditar nas nossas percepções, a investigar as nossas percepções, as nossas impressões e a acreditar mais nas nossas intuições. Isso é importantíssimo. Às vezes está aqui o pastor João, tem uma situação que precisa ser resolvida e ele abre assim um assunto para a igreja buscando uma orientação. E alguém aqui no banco de repente intui, tem uma impressão, tem uma sensação, percebe de uma outra maneira, mas fica assim: mas eu vou ficar calado, não vou falar nada não, porque vai que não é nada disso, eu vou falar e não vou ajudar nada. Se cala. Aí depois passou, resolveu ou não resolveu. Poxa, pastor, eu até pensei em falar para o senhor que a gente podia agir dessa maneira, mas fiquei com medo, me calei. Entendeu? Ou seja, isso é não acreditar na sua própria forma de perceber a vida. Ou seja, você vem crescendo, vem aprendendo, seu cérebro vai decodificando os acontecimentos e de repente um dia ele fala para você: nessa situação age assim. E a gente não age, a gente não acredita. A inteligência emocional fala assim: acredita, age, se arrisque, tente, pode dar certo. E a gente vai então, pela experiência muitas vezes do acerto e do erro, a gente vai aprendendo a confiar mais naquilo, na maneira com que nós percebemos a vida. Um outro pilar da inteligência emocional, que nós também podemos trabalhar perfeitamente, é a questão do quanto nós somos capazes de gerenciar os nossos relacionamentos. Hoje em dia, na vida, tudo é relacionamento. Tudo. Eu estava em reunião com os pastores do distrito essa semana e eu falei para eles assim: olha, hoje em dia, tudo é relacionamento. Quem se arrisca e sai, se abre para se relacionar, abre as portas para uma série de possibilidades de sua vida. Quem se fecha, fecha também as portas. Então a inteligência emocional, ela vai trabalhar em cima do quanto nós somos capazes de nos relacionarmos e do quanto nós somos capazes de nos relacionarmos de maneira efetiva. Aí vocês, daqui a pouco, você vai entender o conceito de doença mental. Daqui a pouco a gente entende o conceito de doença mental. A inteligência emocional diz o seguinte: relacione-se. Relacione-se de maneira efetiva. E isso vai incluir uma série de coisas. Se eu quero me relacionar de maneira inteligente, de maneira efetiva, eu vou me relacionar com cuidado. Eu vou me relacionar com zelo. Uma das coisas que não combina com inteligência emocional, por exemplo, se alguém aqui já ouviu, já usou, já falou, eu acho que nunca ninguém aqui deve ter falado isso. É muito raro a gente escutar isso que eu vou dizer aqui agora, né? Mas se você já ouviu, não use. Tá? Aquela expressão assim: deixei de ser branco para ser o quê?
Deixei de ser branco para ser franco. Parece que por aqui ninguém ouviu essa frase mesmo, né, pastor João? Deixei de ser branco para ser franco. Qual é o lema? O que essas pessoas que têm esse lema fazem? Elas saem falando e não quer saber se está machucando, não quer saber se está ferindo, não quer saber se está magoando as pessoas. Ela simplesmente chega e fala. Eu falo mesmo, eu sou sincero, eu falo o que eu penso, eu deixei de ser branco para ser franco e pronto, acabou. Isso é o que tem de pior para quem quer desenvolver um relacionamento baseado na inteligência emocional. Que inteligência emocional, eu falo para você assim: preste atenção no que você fala com as pessoas com quem você se relaciona. Não fira, não machuque, não magoe as pessoas, não ofenda as pessoas. A inteligência emocional dá até um espaçozinho. Às vezes a gente vai até magoar alguém, porque a gente às vezes vai falar diferente do que a pessoa espera. Mas ela fala o seguinte: então não ofenda. O que é a diferença entre magoar e ofender? Eu chego para minha mãe e falo: mãe, o arroz hoje está salgado. Ela fala: poxa, eu fiz com tanto carinho e você está dizendo que está salgado? Eu falei: mãe, mas está salgado mesmo. Ela vai ficar magoada: poxa, fiz com tanto carinho. Não, mas tudo bem, vamos comer alguma outra coisa então. Eu não pude evitar de magoar, porque eu tive que dizer a verdade, que estava salgado. Agora eu chego para minha mãe e falo assim: mãe, esse arroz está salgado, a senhora não serve nem para fazer um arroz. Isso é uma ofensa. Entendeu? E a inteligência emocional fala assim: não faça isso. Relacione-se de maneira efetiva. Fale com as pessoas com carinho, fale com as pessoas com cuidado, fale com as pessoas com atenção. Mostre para as pessoas que você sabe se relacionar. Se não sabe, aprenda a se relacionar. Mude a sua maneira de falar, mude a sua maneira de se expressar, mude a sua maneira de dizer as coisas. Diga com cuidado, diga com atenção, diga com carinho. Diga a verdade que precisa ser dita, mas diga com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor, não evitando sempre de ferir e de magoar a pessoa. Então esse é o segundo pilar da inteligência emocional: aprender a se relacionar, investir em relacionamentos efetivos. Isso é extremamente importante. Tem pessoas que não sabem se relacionar. Aí nós chegamos aqui, escola dominical. Muitas vezes o aluno ou as pessoas que chegam na escola dominical, ele encontra um professor esperando, ou que vai para a sala com ele. Como é que esse professor se relaciona com esse aluno? Ele sorri? Ele dá bom dia? Quando ele vai ensinar, ele ensina com cuidado de prestar atenção que é uma relação de aprendizado que está acontecendo ali, de um professor para um aluno. Ele pensa que o aluno já está numa certa desvantagem, porque o aluno sempre vê o professor como quem sabe de tudo, né? Então já fica meio retraído, e o professor precisa prestar atenção nisso. Então quando ele vai ensinar, ele precisa saber como falar, porque se ele não construir esse vínculo, ele vai quebrar essa relação, ela vai sofrer. Entende? Então, por exemplo, essas coisas que você quer ver, umas coisas que são interessantes, que são excelentes para quem está construindo um relacionamento efetivo e inteligente, emocionalmente falando, é o sorriso, o bom dia, o boa tarde, boa noite, ou como vai, tem um dia abençoado, tem uma semana abençoada. Entendeu? Essas coisas, elas são extremamente importantes para as emoções, porque elas fazem com que a pessoa com quem nós nos relacionamos, elas se sintam importantes. Tem um irmão lá na igreja, eu não sabia, mas eu sempre procuro abraçar,